Acho que pode, já deu. Peraí. Bom dia a todos. Hoje, 22 de setembro de 2019, nós vamos trabalhar aqui com a temática da Cognópolis responsável. Queria agradecer a presença de todos que puderam vir e dos que estão aí no outro lado da linha, assistindo pela internet. A ideia de falar sobre a Cognópolis responsável é uma história antiga, né? Ela veio de uma demanda de tornar esse nosso ambiente, que já é pró-evolutivo, ainda mais pró-evolutivo. Acho que está dando um pouquinho de eco. Então, eu vou passando aqui para vocês e a gente vai conversando sobre isso. A minha ideia é primeiro a gente entender o que é Cognópolis, por que falar de responsabilidade quando a gente fala de Cognópolis e em que sentido a gente vai tratar de responsabilidade. Opa. Então, Cognópolis, ela literalmente é a palavra que significa cidade do conhecimento, né? Todo mundo já ouviu essa expressão aqui. E eu encontrei uma explicação interessante no Reurbanizados, e fala que é uma comunidade composta por intermissivistas, conscienciólogos, escritores sensitivos, tudo isso junto. Então, não é só intermissivista, não é só escritor, não é só sensitivo e não é só conscienciólogo, é o combo todo junto, né? Vão vendo que isso tem implicações. Pertencentes à CCCI, com o fim de dinamizar o autorrevezamento multiexistencial, contribuir para catalisar a Reurbex a partir do Holopensene de estudo da evolução da consciência e do atendimento interassistencial. Então, é um parágrafo só, mas tem muitas ideias aí, né? Então, vamos partir do princípio que a Cognópolis tem como seus membros esses intermissivistas interessados em evolução, que são parapsíquicos, que escrevem sobre isso, que colaboram com a reurbanização e, nesse sentido, também com o seu próprio revezamento. Tem algumas sinonímias aqui que acho que ajudam a sintetizar e, ao mesmo tempo, ampliar, né, a esclarecer. Campus universitário existencial. Oásis reeducacional e tecnopolo conscienciológico. O campus universitário é a associação mais óbvia, né, que a gente consegue fazer, porque a ideia aqui é ser uma universidade livre da consciência, né? Mas oásis reeducacional é uma expressão interessante. Obrigada. Porque quando a gente fala em oásis, está falando, de certa forma, num lugar de exceção, né? Num espaço positivo de exceção e de alívio, ao mesmo tempo que tem todas as condições necessárias para viver. O oásis, como é um espaço no deserto, né? Onde você tem condições de vida muito duras, muito difíceis, você encontrar um oásis é realmente não só encontrar chances de sobrevivência, mas encontrar abundância, né? Encontrar aquilo que é necessário. Então, a gente está num oásis do ponto de vista reeducacional, ou seja, um lugar de abundância de oportunidades, de formar neossinapses, de melhorar a nossa compreensão, né, de nós mesmos e do processo evolutivo. Então, isso para a gente só ir pontuando algumas coisas em relação à vantagem, né, de estar nesse espaço que é a Cognópolis. E a terceira sinonímia, ela é pouco mencionada, né? Foi a primeira vez que eu encontrei aqui num documento essa expressão aqui, tecnopolo conscienciológico. Tecnopolo, né? Polo já diz que é um lugar também de concentração de alguma coisa, mas tecnopolo, de concentração de técnicas e de tecnologia,
né? Conscienciológico. Sim, se a gente pensar nos laboratórios, nas dinâmicas, holociclo, holoteca, todas essas coisas são espaços que utilizam técnicas e que em si são tecnológicos, só que para-tecnológicos. Mas, além disso, que outras técnicas e tecnologias poderiam existir aqui para dinamizar o processo evolutivo e a própria questão da reurbanização, já que nós somos um elemento, né? Esse oásis é uma mini peça do processo de reurbanização. Então, em relação a isso, continuando ali no próprio documento, tem uma expansão da ideia. Disse assim: essa comunidade é ambiente propício à geração de ideias novas, verdades relativas de ponta, especializada na busca de inovações na área científica, social, ambiental, econômica e política para a melhoria do indivíduo e da sociedade. Então, inovação em termos de uso do parapsiquismo, inovação evolutiva, todos nós, é um pouco senso comum nosso já, né? As pessoas costumam pensar nisso e entender a Cognópolis assim. Mas inovação social, inovação ambiental, econômica e política, não me parece que seja uma temática muito aprofundada ainda por aqui, né? E é óbvio que se a gente está falando de inovação nesses campos, eles sempre são num sentido evolutivo. A gente não vai falar de inovação econômica no sentido convencional, né? Nem inovação política. Desses quatro não, porque a científica é a principal da conscienciologia, mas dos três posteriores, social, ambiental e econômica, não, e a política. Acho que a política foi onde a gente mais conseguiu investir, né? Mas no sentido da parapolítica, no sentido da convivência aqui. Só que a comunidade, ela, apesar de ser um oásis, ela não pode ser uma ilha voltada para si mesma, né? Ela é um polo. Então é interessante que, se a gente volta ali, né, nessas sinonímias, o campus universitário remete muito bem à questão científica, né? O oásis, a nossa condição aqui de abundância reeducacional. Agora, o tecnopolo, ele nos leva para fora, né? Não só para dentro. Então, seria um espaço de expansão, de ampliação de todas essas outras inovações aqui, né? De como contribuir para que isso seja útil em termos de reurbanização. E aí, um verbete antigo aqui, o Radicação Vitalícia na Cognópolis, os mais veteranos aqui vão lembrar dele, né? Ele traz uma série de vantagens evolutivas de se viver permanentemente aqui na Cognópolis. Ele menciona 13, eu vou só destacar algumas aqui. A primeira, a questão do aproveitamento, né, de estar numa existência que hoje equivale a 15 retrovidas, a 15 vidas anteriores, é uma oportunidade de acelerar a história pessoal. E aí isso em si já é um tema que mereceria um dia só para ser discutido isso. Mas vamos tomando em conta, então, que além de ser um oásis, a gente está nessa oportunidade aqui de fazer desse campus universitário, desse tecnopolo, desse oásis, recurso que faça valer essa vida que tem em si a oportunidade de retratar, atualizar as 15 anteriores. Assistência, né, manter a participação íntima ininterrupta e consolidada nas boas causas do voluntariado. Então, a oportunidade de assistência com as ferramentas de os assistidos, tudo otimizado. Outra vantagem em relação à desperticidade, alcançar lucidez e maturidade antecipadas no rumo da vivência da desperticidade. Ele botou ali despertarium. Então, vamos colocar como mais um sinônimo da Cognópolis, né, o despertarium.
Energossomatologia, cooperar na união potencializadora das forças físicas e energias conscienciais de grupo consciencial coeso e coerente. Então, também, não só a abundância de técnicas evolutivas, de recursos, mas também de energia que nos possibilita ter uma pensenidade mais transparente, mais visível para nós mesmos e matéria-prima para assistência. A quinta vantagem está relacionada à experimentação, né? A experimentologia. Ao ajudar a materializar as ICs altamente aperfeiçoadas, a utopia consciencial histórica. Atenção para essa expressão aí, né? Utopia consciencial histórica. Factível ou realizável hoje nessa dimensão e nesse período evolutivo. Isso já estava sendo discutido em 2005. Holomaturologia, intensificar a recuperação dos cons magnos, afastando as automimeses indesejáveis na intimidade de holopensene ambiental técnico. Então, a gente está falando de, ao mesmo tempo, a oportunidade de experimentação, mas experimentação que nos leva a um nível de maturidade maior, porque não é simplesmente a recuperação de cons, mas de cons magnos, né, que são aqueles centrais, né, para a nossa evolução. E vejam que ele destaca aí, na intimidade de um holopensene ambiental técnico. Né? Passar. A sétima vantagem, em relação à parapedagogia, né, fazer da vida humana, de fato, a escola consciencial dinâmica e ideal para sempre do progressismo. Seria o evolucionário. Então, são várias facetas da mesma ideia, né? Só destacando. Paraprofilaxiologia. Evitar perdas de tempo, energias, oportunidades e companhias evolutivas valiosas para proexis, erradicando amizades ociosas recíprocas e prejudiciais em função do desviacionismo. Então, em termos de reeducação, um aspecto é a profilaxia e a perda de tempo nesse sentido, né? Já que essa vida vale 15 outras, não tem exatamente tempo sobrando assim para desvios. O tempo ele tem o seu valor dentro daquilo que a gente se organizou para fazer. E aí, justamente, a próxima vantagem tem a ver com a proexis, né? Executar a queima de etapas na programação existencial em grupo, maxi proexis, entranhado na consciencialidade. E isso gerando um sinergismo. Desenvolver o sinergismo da mega fraternidade vivenciada ao máximo, sem estupros evolutivos, com elevado utilitarismo cosmoético. Então, sinergismo da mega fraternidade é outro tema que valeria também uma manhã de conversa, né? O que significa exatamente isso? E vivenciada ao máximo, é tudo superlativo aqui, com elevado utilitarismo cosmoético. Aí temos as representante aqui da análise cosmoética, vou aguardar suas contribuições no debate. Né? Então, deem uma olhada nessas imagens aqui. Cognópolis em 2003, Cognópolis em 2018. É uma imagem de satélite, né? E a gente consegue ver bem as alterações, pelo menos espaciais, que foram ocorrendo. Como a gente está falando de tecnopolo, campus universitário, né, oásis, que são as sinonímias que estavam lá, vale a pena pensar nas implicações disso. Eu vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente se lembrar no início. Aqui, peraí, aqui. Dessa função, então, da Cognópolis, esse espaço que já se transformou, né, em busca de inovações na área científica, social, ambiental, econômica e política para a melhoria do indivíduo e da sociedade, tá? Vamos relembrar, então, que as vantagens de estar aqui são pessoais, mas elas são também vinculadas a esses objetivos da Cognópolis.
A gente já tem novas cognópolis, além de Foz do Iguaçu, né? Tem algumas em implantação e algumas ainda em planejamento. Então, aqui eu registrei a Cognópolis Pedra Azul, no Espírito Santo, também em vista aérea, que a princípio era o campus da Aracê, mas agora, há algum tempo, tem investido em se tornar uma cognópolis também. A Ortocognitivos, que está em Santa Catarina, em processo ainda de implantação, e a Rosa dos Ventos, em Natal, que inicialmente também seria o campus da Intercamp e atualmente será uma nova Cognópolis em implantação. Eu coloquei ali sementes da comunidade mundial embaixadas dos serenões, porque eu entendo que esses são outros sinônimos do que as cognópolis devem ser, né? Do que elas vieram para ser. E eu não coloquei Estado Mundial de propósito, eu coloquei Comunidade Mundial, porque Estado Mundial nos remete frequentemente a uma coisa organizada de forma mais de fora para dentro, autoritária, né? E não contribui com as neossinapses aqui, a gente falar de Estado. Mas comunidade, sim, porque comunidade implica em uma vida que as pessoas têm mais autonomia, mais integração, tem uma questão de decisão coletiva, de saúde, de afetividade, em um sentido mais amplo, né, de dentro para fora, diferente do Estado, né, que ainda não alcançou um nível de saúde que nos remeta a coisas tão mais positivas. Então, sementes da comunidade mundial, por quê? Alguém de vocês já deve ter ouvido em algum momento o professor Valdo se remetendo aqui a Cognópolis Foz como embrião do Estado Mundial. Lá, antigamente, ele costumava falar isso. Isso sempre gerava uma série de discussões, né? Sobre como assim, de que maneira essa iniciativa pontual localizada poderia ser um embrião de um Estado mundial. E aí eu penso que seria muito nesse sentido mesmo, de ser um polo de reeducação, mas que não é destinado unicamente àquele grupo que aqui está, aproveitando disso nesse momento e produzindo, coproduzindo a própria Cognópolis, mas justamente por aqueles aspectos que a gente viu ali no início, de contribuição com outras áreas do conhecimento, né, e com a própria sociedade. Então, essas neotecnologias, que são paratecnologias por um lado, e são tecnologias mesmo intrafísicas por outro lado, elas têm esse potencial de serem reeducadoras num processo, digamos, exponencial. Né? Então, sementes dessa comunidade mundial. Se são oásis, não pode ter um só, né? O deserto não tem um oásis só, ele tem vários. Então, no processo de reurbanização, a gente vai estar em um ambiente cada vez mais entrópico, né? Mais caótico, se a gente olhar unicamente do ponto de vista intrafísico. Então, uma série de situações desafiadoras, difíceis de entender, de conviver, para quem não está olhando a vida do ponto de vista multidimensional, multiexistencial. Então, onde estariam os lugares de descanso, recuperação de forças, inspiração e criação de tecnologia para lidar com esse ambiente desafiador, caótico, e que, ao mesmo tempo, não seja um espaço de refúgio, seja um espaço de assistência, né? Um espaço em que a gente consegue se preparar para atender essas necessidades de um mundo em transformação intensa, que já está acontecendo e vai ser mais ainda, né? Então, para essas cognópolis serem esses oásis e terem essas vantagens todas que estavam listadas aí anteriormente, tem algumas condições que a gente precisa prestar mais atenção, porque no cotidiano nosso aqui a gente vai convivendo, usufruindo do que já existe, como se sempre tivesse sido assim, sempre fosse ser assim, isso está dado, é nosso, a vida está ganha. E não é bem assim, né? O espaço ele é coproduzido o tempo inteiro, ele depende da qualidade da nossa pensanidade, do nosso reinvestimento permanente nele, né? Intra e extrafísico. E eu coloquei também que embaixadas dos serenões,
Porque a reurbanização não é um processo que está sob o nosso controle, né? A gente é uma mini peçazinha contribuinte ali, mas que está a serviço do Holopensene e dos Serenões, de outras consciências mais avançadas que estão organizando o processo. Então, não deixa de ser uma embaixada, porque precisa ter um ambiente intrafísico para onde essa energia possa ser canalizada, escoada e se transformar, né, dentro do mundo intrafísico aqui em ações, em ideias, em práticas. Então, entramos no tema da Reurbex, como que poderiam ser as contribuições das cognópolis. O tecnopolo, ou polo tecnológico, diz lá ainda na continuação daquele verbete, né? Daquele capítulo do Reurbanizados, é o local especialmente configurado para acolher empresas de alta tecnologia ou favorecer a criação e desenvolvimento tecnológicos. A Cognópolis, aqui a pretensão da Cognópolis em Foz é transformar-se em tecnópole da paratecnologia, inclusive sendo o tecnopolo das instituições conscienciocêntricas já existentes no Brasil e no exterior e das respectivas comunidades conscienciológicas. Então, aí juntando as coisas que a gente estava mencionando anteriormente, né? Então, se ela é um tecnopolo, aqui a pretensão sempre foi ser um tecnopolo da paratecnologia e espraiar isso para outras comunidades. Espraiar isso para outras comunidades significa que precisa existir uma expansão também da nossa atuação, né? Por isso é muito interessante verificar as outras cognópolis em implantação e que elas já nasceram de uma forma mais ampliada do que a nossa, né? Porque a Cognópolis Foz começou antes, quando nem sequer a gente tinha várias ICs, né? Então, hoje as novas cognópolis, elas já funcionam a partir do conjunto de ICs, das especialidades. E aí tem um destaque em relação à tecnopole conscienciológica, né? Aí vai uma ponderação do professor Valdo. O tecnopolo evoluído há de ser fulcro de assistencialidade avançada para as consréus ressomadas. A gente não está falando só de assistência extrafísica, a gente está falando das consins mesmo, as pessoas que chegam até nós, né? Fulcro de assistencialidade avançada para as consréus. Ou seja, nós temos que ser os reeducadores dessas consréus. E tecnopolo, ele insiste nessa expressão, né? Que a gente precisa de técnica para fazer isso. E técnica naquelas áreas todas. Então, a paratecnologia, com certeza, aplicada ali à ciência, aplicada à economia, à política, aplicada à questão da convivência. Então, tudo isso precisa estar em planejamento. Não vai acontecer espontaneamente, só porque a gente sabe disso, né? Tem que ter um planejamento, uma preparação. Dentro dessas tecnologias, tem um destaque para a tecnoecologia ou ecotecnologia. E, no caso do capítulo do Reurbanizados, ele faz um destaque para a permacultura, né? A permacultura prevê o advento da tecnoecologia de comunidades autossustentáveis, totalmente conectadas à internet por satélite. Tais comunidades estarão baseadas em fluxos de energia. Então, se do ponto de vista intrafísico, né, a gente já tem um conjunto, que a permacultura não é uma técnica, ela é um conjunto de tecnologias, né, que envolve tudo que tem a ver com a comunidade autossustentável. Se isso já existe na SOCIM há muito tempo, como assim a gente não está nem fazendo um diálogo com essas tecnologias e avaliando o potencial paraecológico delas e paratecnológico delas, né? Isso é uma necessidade. E tem o outro lado da história, né? A tecnomania. Então, diz ele lá, os especialistas afirmam ser a dependência excessiva às máquinas, criadora de novas neuroses ou viciados em tecnologia.
Na verdade, a gente já está vendo isso, e mais do que isso, né? A confusão da dependência tecnológica, inclusive para pensar, porque a fonte de informação das pessoas ficou limitada em muitas vezes, né? Em grande proporção, a justamente as informações das mídias sociais, que não são exatamente as informações mais confiáveis, né? Ainda pensando em contribuições das Cognópolis, eu estou aqui falando das condições, daqui a pouco a gente entra na discussão mesmo, né? Ele propõe algumas 13, né, realidades negativas que são derivadas da tecnologia, são intensas na vida moderna e que deveriam ser evitadas pelo governo. Eu destaquei algumas. A segunda é justamente a anti-ecologia. E aí a frase é simplesmente essa, né? O respeito despudorado à natureza, ecomáfias. É interessante que essa síntese tenha vindo justamente de uma notícia que é de um jornal de Buenos Aires, né, o Clarín, de 2003, chama Indústria del Fuego, justamente no momento, né, que a gente está vivendo uma intensa queimada e incêndio na América Latina toda, começando pela Amazônia, e que se espalhou e foi realimentada, né, em diversos estados dentro e fora do Brasil. Então, anti-ecologia como um tópico negativo a ser evitado. O consumismo, como aquisição de equipamentos cada vez mais sofisticados, tops de linha, às vezes rebarbativos, não prioritários ou desnecessários, como um outro item também a ser evitado. A disseminação nuclear, seja de paz ou de guerra. É interessante ver esse destaque, não seja de paz ou de guerra. A informática controladora, já falamos sobre isso, né? O lixo espacial, devido aos acidentes que eles podem provocar ao cair na Terra. A manipulação genética, pensando, né, na bioética e aí na manipulação desordenada, sem cálculo e sem cuidado, né? Diferente da gente falar de uso genético, aqui é manipulação. As radiações nocivas, esse tema já é mais conhecido nosso aqui na Cognópolis, eletromagnetismo, contaminação elétrica, rejeitos nucleares, raio-x, telefonia celular e outras. Então, das 13 evitações, eu destaquei essas, vocês vejam que são várias relacionadas com a ecologia, né? E ainda tem um item 47, que é de outro capítulo, que é da taxologia das incompatibilidades. Está lá uma incompatibilidade, ecologia, petróleo, o momento da viragem. Se é o momento da viragem, é que a gente já pode viver de outras formas não dependentes, né, do petróleo. Ainda nesse sentido, nesse mesmo capítulo das evitações, né, relacionadas com a questão da saúde, da convivência, né, evitações que a gente precisa estender também para as Cognópolis, vem esse comentário. São dois, eu dividi em 2 slides aqui. Fracasso. Além do exposto, apesar dos sucessos indiscutíveis, a tecnologia e o progresso material fracassaram até o momento no ponto prioritário da defesa ecológica do oxigênio. O fator primordial da vida humana é o oxigênio. Poluição significa morte. Esse destaque não é meu, é do próprio capítulo do Reurbanizados. E continua: extinção. Se a revolução científico-tecnológica não defende o oxigênio, o primeiro elemento fundamental dos princípios da vida humana, então, qual a razão de existir? A holomaturologia insiste neste ponto. Tudo mais leva ao caminho da extinção da humanidade, o inadmissível. A anti-ecologia é a mega assediadora da tecnologia? É uma reflexão que ele propõe ali. Então, já listou anteriormente quais são esses aspectos antiecológicos, alguns deles, pelo menos, né, os principais. Se a tecnologia foi criada em tese, né, para o bem-estar humano, mas não necessariamente,
Então, tem ela também o seu potencial de assistência, as suas equipes de amparo e também os seus assediadores. E ele está cogitando, então, isso, a anti-ecologia como mega assediadora da tecnologia. Para a gente ilustrar um pouco o que é isso, né? Essas imagens aqui são de lixo, todas três. Dá uma olhadinha, então, na situação. Tem 2 zooms ali, pessoas, no primeiro caso, num barco, no segundo, numa canoa. No primeiro caso, as pessoas estão só atravessando uma região cheia de lixo. No segundo ali, elas estão catando o lixo para sobreviver mesmo. E essa imagem do mapa, onde tem as bolinhas em azul ali destacado, iluminado, não dá para ver? Dá para apagar a luz um pouquinho? Só para iluminar ali o mapa? Mas essas correntes azuis que estão ali são justamente os caminhos e as ilhas e correntezas de lixo. Melhorou? Antigamente a gente falava que tinha um oceano não, uma ilha enorme de plástico próxima ao Havaí, né? Uma ilha do tamanho de uma metade ali dos Estados Unidos. Agora vocês estão vendo que é muito mais do que isso, né? Esse caminho já está no mundo inteiro. Então, viver dessa forma, além de ser um ecocídio, né, é também um suicídio. A Polly Higgins foi a pessoa que criou a ideia de ecocídio e propôs à ONU. Então, agora a gente tem a possibilidade de fazer processos, fazer denúncias e fazer discussões a partir desse conceito do ecocídio. Aqui um outro mapa, é um mapa em relação à degradação do solo. Então, os pontinhos vermelhos que vocês estão vendo ali são de degradação intensa do solo, no primeiro mapa. E esse não é um mapa atual, esse é um mapa antigo, de 97. A situação de hoje ainda é mais intensa do que essa. Agora, esse aqui já é um mapa bem atual, é de alguns dias atrás, né? Terça-feira e quarta-feira da semana passada, não, retrasada, né? Desse mês. A gente tem ali, esse é um mapa retirado do aplicativo Wind, se alguém quiser baixar depois ou acessar, é bem facinho de enxergar. Aqui está indicando não só o calor, mas principalmente a questão da contaminação por gás carbônico. São os focos das queimadas que a gente estava vivendo recentemente aqui. Observem o arco das queimadas ali, do primeiro mapa, que vai pegar ali do centro da Amazônia, fazer a curva na nossa fronteira aqui com os países vizinhos todos e chegar até no zoom do segundo mapa. Se você, acho que não dá para enxergar bem, mas está ali a Cidade do Leste. A pontinha da queimada do segundo mapa é nossa vizinha, aqui, Ciudad del Este. E tudo isso em nome do quê? Do mapa lateral aqui, da expansão da fronteira agrícola, né? A princípio, transformando em pasto e soja, mas também com outros interesses que depois o fogo obviamente saiu do controle, né? Mas quando ele foi lançado, né, a intenção era essa. E como a gente sabe que não vai sobreviver muito tempo o pasto, né, ninguém vai viver de pasto e soja na Amazônia, tem outras coisas embaixo que justificam, né, como petróleo, diamante, nióbio, etc. Aqui é o mesmo mapa, o Wind, só que focando apenas na temperatura. Esse já é desses dias também, de ontem, na verdade, mostrando aqui quanto mais vermelho, mais quente significa, está mais próximo dos 40 graus. Então, ali, apesar das queimadas estarem diminuindo, a gente ainda está numa
zona de calor intenso, né? E é interessante ver que sexta-feira agora, hoje é domingo, sexta-feira, 2 dias atrás, 4 milhões de jovens foram às ruas em mais de 5.000 cidades em 163 países, né, participando das marchas contra as mudanças climáticas. Foram solicitar dos governantes algum posicionamento mais definido, mais direcionado no combate às mudanças climáticas. Que significa, na verdade, o que a gente estava falando antes, né? A valorização de tecnologias e processos de gestão voltados às sobrevivências e não voltadas ao acúmulo de capital simplesmente. Então, aqui nas notícias, a gente tem ali na imagem a Greta Thunberg, que está se pronunciando na ONU, na abertura, né, do evento relacionado agora à discussão das mudanças climáticas, e algumas notícias para quem ainda não se deu conta, né, do impacto que as mudanças climáticas causam. Aqui algumas notícias ilustrando esses impactos. Então, destacando ali, ainda que o mundo consiga limitar o aquecimento do planeta a 2 graus positivos em relação à era pré-industrial, e não estamos tendo nenhum investimento nisso, o aumento do nível dos mares e oceanos pode submergir os lares de 280 milhões de pessoas. Isso de acordo com o relatório de especialistas em clima da ONU. Segundo os pesquisadores, uma parte importante da população das grandes cidades ficaria debaixo d'água, entre elas Hong Kong, 31%, Xangai, 39%, Mumbai, 27%, Calcutá, 24%, Amsterdã, 92%, Bangkok, 42%, Miami, 43% e assim por diante. Então, há um volume muito grande de pessoas sendo afetadas. Quais populações proteger? Quais populações deslocar? Como e com quais compensações? Para alguns governos, as populações mais desfavorecidas não serão necessariamente aquelas do topo da lista. Imaginem as tensões que as escolhas entre quem proteger e quem sacrificar vão provocar, antecipa François Gemene. Então, uma questão que, em tese, é intrafísica, apenas intrafísica, né? Em tese, ela estaria gerando toda uma sequência de problemas que vão além da sobrevivência, mas que afetam a nossa política, a nossa economia, que afetam a forma como as pessoas se relacionam proximamente. E a última ali, o último destaque, a mudança climática se tornou um motor de migração, deixando o Banco Mundial em alerta no último ano. De acordo com a instituição, 143 milhões de migrantes climáticos devem surgir até 2050. 143 milhões, não são 143 mil. Aí, se a gente lembrar da história de as Cognópolis serem oásis e pensar no cenário de tudo isso acontecendo, os poucos migrantes, né, refugiados que a gente tem assistido nos últimos anos se deslocando em direção à Europa, já tem provocado uma série de conflitos. Então, agora vamos expandir isso para 143 milhões. E coloquem a situação das Conselhos nisso junto para a gente pensar a complexidade da situação. Mas ok, se as evitações têm a ver com a anti-ecologia, e a gente tem todos esses exemplos de anti-ecologia, vamos ver o contrário também, que também foi mencionado lá, que são as ecotecnologias. Então, aqui alguns exemplos, já que foi mencionada a permacultura, coloquei algumas fotos de agrofloresta ali, e destacando, né, o quanto que as árvores fazem diferença, seja individualmente ali, a diferença de temperatura que elas promovem, seja no sentido de consorciar com a produção de alimentos, porque ainda existe uma ilusão grande hoje em dia de imaginar que ou a gente tem alimentos ou a gente tem florestas. Não. As duas coisas são possíveis e isso é só um exemplo, né? No caso das agroflorestas. Outros
exemplos de ecotecnologias. Então, em relação à arquitetura, já existem muitas soluções, tanto internas como de estrutura mesmo. Ali, aquela imagem do painel solar embaixo, ele não é só um painel solar, é um painel solar e um dessalinizador de água ao mesmo tempo. Então, está produzindo água e energia, que são as duas coisas mais básicas para a nossa sobrevivência. E aquela outra imagem do cleanup é uma tecnologia inventada 2 anos atrás por um jovem para limpar os oceanos de todos aqueles plásticos que a gente viu na imagem anterior, né? Então ele forma como se fosse uma, como é que a gente pode dizer, é um U, e dentro desse U tem uma rede que se estende metros e metros abaixo do oceano, e essa rede captura então o plástico que estaria ali, inclusive o microplástico, e depois pode ser conduzido para reciclagem. Essa foi a intenção dele, né? Claro que, evidentemente, a gente precisaria de milhares desses equipamentos, né, sendo dispostos no oceano, e teria também que ter como retirar isso e pessoas que estivessem dispostas a industrializar de novo esse plástico. Então, essa solução é uma parte da solução do problema, mas não todo ele. Bom, então tudo isso como fundamento para a gente pensar, então, por que a gente precisa tratar de responsabilidade planetária quando a gente fala de Cognópolis. Alguns motivos eu listei aqui, alguns motivos cosmoéticos e outros motivos pragmáticos. Vamos começar pelos pragmáticos, que são mais fáceis das pessoas entenderem. Então, pragmaticamente, a gente precisa dela porque a nossa saúde holossomática é uma necessidade de todos nós. Então, se o nosso organismo e os para-organismos não estiverem sãos, a gente nem consegue se manifestar plenamente aqui no intrafísico. E aí eu não estou nem falando de recuperação de cons, falando simplesmente da saúde mesmo. A questão da sustentação da proexis, também sem o holossoma saudável não tem sustentação de proexis, do autorrevezamento, do heterorrevezamento, e a questão da chegada dos neointermissivistas. São motivos pragmáticos. Como que eu vou pensar em autorrevezamento se, numa próxima existência, esse planeta estiver tão degradado que nem me permitir fazer nada além de cuidar da própria sobrevivência? A gente já tem muitos lugares na China que as pessoas têm que andar com máscara de oxigênio. Elas têm que trazer água de fora do continente, porque não tem mais água limpa. O movimento ambientalista da China nasceu recentemente, por causa da poluição e da degradação. Então, a gente não precisa chegar nesse ponto para começar a pensar em soluções, né? Então, o nosso autorrevezamento é bom que ele seja técnico, né, a maior, não só para resolver problemas que poderiam ter sido evitados. Agora, do ponto de vista cosmoético, né? Para favorecer os processos da reurbanização, reeducar os consréus, que a gente já estava conversando anteriormente, garantir energia imanente suficiente para a gente pensar em limpeza planetária intra e extrafisicamente. Mais cedo aqui a gente estava comentando das árvores vizinhas nossas aqui do CAEC, e de como elas foram já uma espécie de muralha fitoenergética protetora e hoje em dia não são mais, né? Não são mais porque elas foram sendo degradadas. Então, ali é só um exemplo, né? A gente tem uma fonte de energia que acaba sendo não só a oportunidade de evolução das plantas, mas também de uma série de assistências. Para quem for lá explorar depois a região próxima do nosso IP, maior aqui no campus do CAEC, façam lá suas experiências, né? Vocês vão observar que tem um uso intenso daquela fitoenergia do bosque ali e que as árvores do bosque do lado de cá têm comunicação com as árvores do bosque do outro lado da rua. E essa é uma comunicação, não só comunicação, vamos dizer, normal de plantas por raízes ou questões assim, mas uma comunicação
a partir da própria fitoenergia e tem um intenso uso assistencial dessas energias por equipes de consciências ali ligadas à questão indígena. Então, essa é a minha experiência, óbvio, vai todo mundo lá testar e ver o que encontra, mas já é um lugar que a gente ficou um semestre mapeando aqui como é que ele funcionava. Outro motivo cosmoético, ancorar a era consciencial. Disse toda hora, né, assim, porque agora a era consciencial. A era consciencial não é uma coisa espontânea, não é mágica, ela não vai passar a existir porque mudou o milênio, né? Então, ela precisa de forças ancoradoras no intrafísico, que são as próprias cognópolis, mas nessa condição de serem cognópolis responsáveis, a gente tem uma condição melhor de se tornar essa âncora. Gestar a comunidade mundial, aquilo que a gente estava conversando anteriormente, difundir oásis evolutivos e serenáriums. Lá no encontro Intercognópolis, que houve agora recentemente em junho, a gente esteve discutindo bastante isso, né? Como que os serenáriums podem ser o primeiro empreendimento de cada nova cognópolis, inclusive consolidando essa ideia de embaixada, né, do Holopensene dos Serenões e contribuindo para o desassédio local também. Mas o que é mesmo responsabilidade planetária? Lá eu estava dizendo que a gente precisa dela por motivos pragmáticos e cosmoéticos, né? Nós vamos lembrar o que é, porque às vezes pode não estar fresquinho aí na memória de vocês. Então, um posicionamento cosmoético, antes de tudo é isso, é um posicionamento cosmoético que decorre da autoconscientização multidimensional e multiexistencial das pessoas. Então, a gente não está falando simplesmente de consciência ecológica, né? Nem de consciência de sermos um ente participante do planeta, mas estamos falando disso considerando a compreensão de que nós temos múltiplas existências, de que existem múltiplas dimensões. Bom, então, esse posicionamento decorre disso e ele faz o quê? Empenhar-se teaticamente para com a saúde integral do planeta. Na condição de ser, que somos, integrantes e interatuantes na dinâmica terrestre, retribuindo as benesses ecológicas garantidoras da oportunidade evolutiva da existência intrafísica, contribuindo ativamente para a reurbanização, aceitando as consequências multiexistenciais e multidimensionais dos atos praticados e reparando eventuais danos derivados destes. Tá, para quem quiser ver mais detalhes sobre isso, a gente tem uma tertúlia só sobre responsabilidade planetária e uma tertúlia matinal também. Então, eu não vou me aprofundar, mas eu queria resgatar a ideia aqui do que é a responsabilidade planetária. Então, destacando, é um posicionamento cosmoético, tem a ver com a manutenção da saúde integral do planeta, manutenção e aprimoramento da saúde integral. Essa saúde depende também de nós, já que nós participamos da dinâmica que gera o funcionamento da biosfera, né, como um elemento da cadeia alimentar, um elemento da biodiversidade, mas que afeta com as nossas atividades de sobrevivência. Então, só a gente pegar uma cadeia produtiva qualquer aí para analisar, a gente já vai ver que ao usar, sei lá, uma caneta, por exemplo, aqui, eu estou usando plástico que veio do petróleo, que veio de quais lugares do planeta, que gerou quais impactos intrafísicos, sociais, ecológicos, e tudo isso está na conta da caneta, na conta não computada, não vista, não percebida, e de todos os outros objetos que a gente usa. Então, dependendo daquilo que a gente escolhe, eu estou alimentando certos impactos, positivos ou negativos. Estou alimentando certas cadeias econômicas produtivas, para usar esse exemplo. Então, aquilo que a gente faz de menorzinho no nosso cotidiano, como
o que eu escolho para vestir, o que eu escolho para comer, o que eu escolho para construir minha casa, né? Essas coisas bem básicas de atitudes cotidianas, elas têm um impacto bem maior do que o que a gente consegue ver. Geralmente, o que a gente consegue ver é o impacto do resíduo, né? Joguei fora isso daqui, será que vai ser reciclado? Provavelmente não, mas vai lá acumular no aterro e isso vai gerar que tipo de outros impactos? Geralmente saiu da vista da pessoa, ela já não está mais pensando nisso. Mas esse ainda é um assunto que se pensa, né? O do resíduo. Agora, e o que vem antes para existir aquele material que a gente está utilizando? Tem toda a exploração, né, da matéria-prima, que significa mudar a natureza ali dos ecossistemas, que significa também alterar as condições de vida de outros organismos. E alguém poderia pensar, mas os outros organismos são os outros organismos. Tá bom, vamos abrir mão da cosmoética, até da ética básica, né? E deixar de pensar nos outros organismos? Poderia até ser uma escolha, só que não é, porque a nossa sobrevivência depende desses outros organismos. Todos os outros organismos têm funções que mantêm a saúde da biosfera, não só a nossa, a de toda a biosfera. Então, vocês lembram que só o nosso organismo tem mais bactérias do que células humanas. Sem elas, nós não estaríamos vivos, nós somos um ecossistema ambulante, né? Isso pegando no nível mais básico do corpo-ambiente. Mas se a gente for pensar no planeta como um todo, multipliquem esses ecossistemas ambulantes por toda parte, por todos os seres humanos, por todas as poças d'água, por todas as plantas, etc. Então, empenhar-se com a saúde do planeta exige que a gente compreenda um pouco mais como é essa nossa inserção na dinâmica de funcionamento da Terra. Se a gente não entender isso, involuntariamente, a gente pode estar contribuindo para diminuir essa saúde. Então, o que não dá é para alegar ignorância. Se a gente sabe que é um ser componente do restante do planeta, no mínimo que a gente pode fazer é entender como é que funciona essa interação entre nós e todos os outros, entre nós e a saúde do planeta. Porque a ética, falando de ética, nem cosmoética, a ética é uma condição que depende da gente conseguir raciocinar, da gente pensar, para poder escolher, né? Depende do discernimento, para poder escolher entre o melhor e o pior. Como é que eu vou pensar sobre algo que eu nem sei que existe? Se eu nem quiser saber que existe. Então, falar de responsabilidade é falar de ética, é falar de discernimento e de antipreguiça. Não dá para a gente ficar ignorante voluntariamente, assim. Se eu não souber, nada vai acontecer. Sim, vai acontecer. Os 143 milhões ali vão continuar se deslocando e isso vai nos afetar, sim, e não muito tempo. Outras estimativas, se a gente quiser pensar, mais dramáticas do que essa dos refugiados, são, por exemplo, as da OMS, né, que trazem aí a questão de que até 2025, amanhã, né, daqui a pouquinho, 50% dos novos nascimentos serão de autistas, por conta da poluição, da contaminação ambiental diversa. Então, como assim nós não seremos afetados? Nós seremos afetados, e o custo da ignorância é alto. Então, além disso, tem uma questão de gratidão, de retribuir, né, todas essas benesses ecológicas que a gente tem para estar vivo, para poder realizar as nossas proexes, atualizações, retratações, etc. Então, esses são os dois grandes componentes aí da responsabilidade planetária, né? Empenhar-se pela saúde integral do planeta e retribuir aquilo que nós já recebemos até o momento do planeta para estarmos aqui esses milhares de vidas e as próximas pela frente. E o que essa gratidão gera é a necessidade de contribuir para a reurbanização e reparar os danos que nós já causamos em algum momento por essa mesma ignorância nessa vida ou em outras. O que a gente precisa para poder aplicar, né, a responsabilidade planetária? De um pouco mais de universalismo, de cosmovisão, de coerência, de teática e de superar a alienação.
E foi isso que a gente resumiu agora anteriormente. Uma cognópolis, ela precisa ser responsável por definição. Por definição. Se elas são sementes, né, no planeta escola, são um polo irradiador de ecotecnologias e paratecnologias, são geradoras de neossinapses e parasinapses, não tem como fazer isso sem ser responsável, sem ser minimamente superar a ignorância e procurar retribuir aquilo que a gente já recebeu. Agora, como a gente aplica isso, né? Técnicas e conhecimentos para instalar esse Holopensene de modo mais teático nas cognópolis todas. Então, para fazer de cada cognópolis um exemplo de ambiente que irradia equilíbrio, assistência, reurbanização, que necessariamente é paraecológica, vamos lembrar disso, né? A reurbanização é paraecológica. Então, a gente precisa levar em consideração essa ideia, a responsabilidade planetária. Seria possível falar de intermissivista responsável sem considerar as necessidades do planeta em que a gente vive? Eu acho que não. Vocês podem discordar de mim e argumentar aqui, mas eu acho que não. Como seria uma cognópolis responsável? Então, desmembrando ali os itens que a gente destacou na definição de responsabilidade planetária, né? Uma comunidade, portanto, interassistencial empenhada na saúde planetária multidimensional. E aí isso exige que a gente pense, quais são esses indicadores de saúde planetária? Senão eu posso ter a boa vontade, a boa intenção, mas como é que se mede isso, né? Como é que eu vou saber que realmente estou fazendo isso? Retribuinte lúcida das benesses ecológicas e paraecológicas que a gente recebe. E aí, de novo, isso exige que a gente pergunte, quais são essas benesses? Como que elas me afetam? Como que eu retribuo os seus serviços? E contribuinte da Reurbex. Então, isso também exige que a gente se pergunte como a saúde planetária interfere e potencializa a Reurbex. Quando diminui a saúde planetária, vocês acham que facilita ou dificulta o acolhimento e reeducação das cons-réus? Pergunta retórica. Para mim, dificulta. Então, se a gente quer contribuir com a reurbanização, o mais básico, a lição de casa é a faxina. É manter o planeta em condições de receber pessoas que precisam de novas experiências, de contrapontos ao seu holopensene desordenado, caótico, para que elas possam ter alguma perspectiva, algum horizonte de melhoria. Ninguém melhora por melhorar. A gente melhora quando é exposto, né, a um contraponto, a uma coisa melhor. E vislumbra aquilo como possível para nós mesmos. Quem já fez em algum momento aí, em alguma dinâmica ou outro exercício, ou na TENEPS, né, contato com o Holopensene dos Serenões, por exemplo, com certeza ficou interessado em vivenciar mais plenamente, mais frequentemente, esse tipo de Holopensene. Se isso acontece conosco, com certeza também acontece com os cons-réus. Só que a gente tem mais autonomia evolutiva, mais gana evolutiva para ir buscar isso. Eles não. Eles precisam de muito mais apoio. É como se fosse comparar, sei lá, a criança lá do maternal com a que está no primeiro ano. Não vou nem dizer mais adiante, porque a gente não está tão mais adiante assim, né? Mas é uma diferença. Sim. E cognópolis responsável significa estar com a conta policármica, né? Trabalhando aqui. Agora, como é que a gente constrói isso? Não é tão difícil também, né? Pode ser complexo, mas não é difícil. Então, primeira coisa, a gente precisa de um diagnóstico para se autodesalienar como indivíduo e como comunidade. Qual é a nossa situação em termos de contribuição com essa saúde planetária hoje? A gente está danificando em quê? Contribuindo positivamente em quê? Com certeza, as TENEPs e as dinâmicas são contribuições positivas, mas quais são as contribuições que não são positivas e que a gente tem condições de alterar? Então, algumas ferramentas, só lembrando, né? No nível individual, cada um pode fazer aí o seu teste da pegada ecológica. Eu sugiro
o site da WWF, que tem uma calculadora interessante ali. Vocês não vão gastar mais que 5 minutos fazendo o teste. Outra ferramenta é o formulário da Cognópolis Responsável. Essa é uma ferramenta que a gente da Pré-IC de Responsabilidade Planetária produziu. Ela ficou pronta tem 2 semanas, né? E a gente propõe que ela seja aplicada como uma ferramenta de diagnóstico coletivo. Então, a pegada ecológica é uma medida que cada um pode fazer para si. Agora, o formulário da Cognópolis Responsável é para a gente avaliar Cognópolis, avaliar grupo, o funcionamento do grupo. Só para quem não conhece, né? A pegada ecológica é uma medida que avalia quanto a gente está consumindo do planeta para poder manter a vida que a gente mantém hoje, com o nosso estilo de vida, com aquilo que eu como, que eu visto, que eu me transporto. Né? Então, assim, em área, quanto eu preciso consumir para manter minha vida? E se generalizasse essa área, qual seria o consumo da humanidade inteira? É esse o raciocínio da pegada ecológica. No nosso caso do formulário da Cognópolis Responsável, a gente está tomando em conta outras coisas além da pegada ecológica, né? Que tem a ver justamente com a multidimensionalidade, que tem a ver com o nosso funcionamento cotidiano aqui como Cognópolis. Outra ferramenta, e aí já fica o convite, é a dinâmica da cosmoevoluciologia. Essa dinâmica acontece nos domingos, hoje, portanto, às 7h30 da noite até às 9h30. O EPICOM é o professor Roberto Laimig, acho que está por aqui, né? Roberto ali. E ela é uma dinâmica que possibilita compreender melhor essa interação e esse impacto com as bioenergias dos outros organismos. Então, os nossos também, né? Mas com as dos outros organismos, que não são assuntos tão explorados assim no nosso cotidiano. Então, por exemplo, todo mundo sabe que existe fitoenergia, hidroenergia, cosmoenergias ou energia, aeroenergia. Sabe que existe. E sabe distinguir vagamente, assim, isso aqui é fitoenergia. Mas essa fitoenergia é de quem? É da bromélia ou é do IP? A planta está saudável ou está doente? Ela está cansada ou não? Ela está interagindo com alguém ou não? Ela está receptiva a você ou não? Ela ajuda na TENEPS, por exemplo, em quê? No seu raciocínio, na sua lucidez ou discernimento, em quê? Para falar só de uma, mas a gente poderia falar isso de todas as bioenergias, né? Como é que a gente pode usar mais assistencialmente cada tipo de bioenergia se a gente aprender a caracterizar e a perceber qual é a facilidade que a gente tem. Então, na dinâmica, a gente tem investido em fazer essa caracterização e em identificar também qual é a minha energia favorita, vamos dizer assim, de facilidade de manuseio, de manejo. É a cosmoenergia, é a hidro, é a fito, é a zou, né? Se essa é a que eu tenho mais facilidade, pelo menos eu já tenho 2 informações. Que eu posso usar mais essa, de uma forma mais deliberada e mais técnica, e que eu tenho outras com as quais desenvolver maior traquejo. E aí é uma questão de treino. Né? A dinâmica, ela tem o nome, né, de cosmoevoluciologia, um nome bem modesto, né? A gente tem pouca pretensão, mas a ideia é de estudar o processo evolutivo e considerando todo ele, por isso o cosmo, né? Então, Roberto, você quer contar a história aí da dinâmica? Então, o Roberto recebeu uma incumbência do professor Valdo, que foi escrever um livro sobre o processo evolutivo, considerando não do vírus ao serenão, né, apenas, mas de tudo, até a consciência livre. Só. E aí ele deu uma dica para começar, né? Porque não pode ser tão amplo e tão difícil. Então ele deu uma dica que é a existência de determinantes evolutivos. E esses determinantes é que seriam então o ponto de partida, a espinha dorsal do livro. E que são também da dinâmica. Então, quais são os determinantes evolutivos? No nível mineral, a clivagem. No nível vegetal, a questão da lignina. No nível animal, incluídos nós,
a ectoplasmia. E no nível da consciência livre, a gravitação. Bem interessante pensar sobre isso. Só pensar sobre isso já expande aí, né? Porque esses são os determinantes evolutivos. Porque vamos dos minerais à consciência livre? Como assim a ectoplasmia é um determinante evolutivo? Ela não é só uma característica ou uma condição, ela é um determinante. E aí, de que maneira a gente aprende a usar essa ectoplasmia? Né? Então, se vocês ficaram curiosos, apareçam lá na nossa dinâmica, estão todos convidados. A gente trabalha cada final de semana com uma técnica diferente, inclusive uma vez por mês, com a técnica de campo externo. Então, a gente vai lá, não fica imaginando as plantas ou conectando remotamente com elas, mas vai lá, debaixo da árvore, conversar com ela, com a grama, com o solo, com as rochas, com a água. É de noite, mas não tem problema, é seguro, temos lanterninhas, para quem estiver com receio, vocês vão ver que é bem tranquilo. Bom, então aí essa é mais uma ferramenta, né, para a gente pensar em termos de desalienação, de ampliação da nossa compreensão de como interferimos na saúde planetária. E as metas, né? Uma vez que a gente tem diagnóstico e tem ferramentas, o que falta é programar as recins, tanto individuais como grupais, aí, institucionais. Aqui eu estava falando anteriormente da pegada ecológica, só para situar vocês, esse não é um gráfico, né? Mas essa ilustração de bandeirinhas mostra quantos planetas cada um de nós precisaria para viver se tivéssemos o estilo de vida dos países aí listados. Então, no caso dos Estados Unidos, que é o campeão de gasto planetário, se todo mundo vivesse como vivem os americanos, em média, a gente precisaria ter 5 planetas Terra. A má notícia é que a gente só tem um. Né? Então, aí vocês vão vendo os vários planetas, quanto eles os vários planetas, não, os vários países, quanto eles consomem de planeta. Mas, assim, resumindo, o que a gente tem direito? A gente tem direito a um planeta e isso dá, dividindo por todos os seres humanos aqui, 1,8 hectare por pessoa. Essa é a biocapacidade que a gente tem. E, se vocês olharem no mapa, apenas a Índia está consumindo menos do que isso. 0,7. O mundo, em média, somando os que gastam mais, os que gastam menos, consome quase 2 planetas, atualmente quase 3. Então, só fazendo uma extrapolação aqui do ponto de vista ético, a gente poderia pensar, né, se a gente está privando aí com passageiros evolutivos, nossos colegas de planeta aqui da sua parte, o nome disso qual é? Interprisão, né? Se eu consumo mais do que eu preciso, olha, a gente tem ali um país consumindo 5 planetas. A gente não tem 5 planetas, isso é uma figura, né? Então, se a gente tem um planeta e tem alguém consumindo mais do que a sua parte, isso significa que tem alguém consumindo menos do que a sua parte. Então, isso entraria numa discussão de holocarma das nações, né? Mas a gente pode trazer para nós mesmos. Se nós estamos consumindo mais do que 1,8, a gente também está complicando aí a questão da vida de outras pessoas. E olhando o gráfico, que tem uma linha descendente ali, não sei se está bem visível para vocês, mas ele tem uma linha descendente e uma linha mais ou menos estável embaixo. Essa linha mais ou menos estável é o quanto o Brasil tem consumido, né, a sua pegada ecológica, que é mais ou menos estável. Ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Mas a linha de cima é a biocapacidade do país. Então, embora a nossa pegada ecológica média tenha se mantido razoavelmente similar, a nossa biocapacidade tem caído vertiginosamente. Então, não adianta manter a pegada ecológica se a gente destrói os recursos que existem para sobreviver, né? Destrói a saúde planetária. E a gente fez um pequeno ensaio diagnóstico de pegada ecológica aqui na Cognópolis Foz. Visitamos aqui 11 ICs até o momento e distribuímos um teste simplificado
da pegada ecológica para os voluntários em reunião. Então, o que nós encontramos até agora é que 65%, considerando as ICs avaliadas, 65% dos membros da Cognópolis consomem, em média, 2,7 planetas. E 35% consomem 3,8 planetas. Então, lembrando lá, em média hoje, no mundo, o que está acontecendo? A gente tem não o uso do 1,8, que é a biocapacidade que a gente realmente tem, mas o uso de 2,7 hectares globais por pessoa. Então, em média, no mundo, já existe um déficit. Por isso que aquela conta, né, da calculadora, não lembro qual organização que faz, mas todo ano faz uma análise de quando foi que terminaram os recursos disponíveis para o uso do ano. E cada ano termina um pouco antes. Então, este ano, em julho, a gente já tinha usado no planeta o que a gente deveria usar em um ano. Então, em 6 meses, a gente consumiu o que estaria disponível para um ano. Então, nós na Cognópolis, atualmente, não somos uma exceção, é isso que eu quero dizer. Não somos uma exceção, estamos ali majoritariamente dentro da média, 65% está em 2,7 planetas, mas tem gente que está consumindo mais ainda do que a média, está consumindo 3,8. Luciana, dá para dar uma ideia dos indicadores que foram usados? É o teste da pegada ecológica, Sim, né? Ele dá para dar uma considera ideia de a quais nossa indicadores? rotina diária. Então, como você se alimenta, como você se transporta, com quantas pessoas você mora, se é casa ou é apartamento, quanto você consome de água. São as coisas que a gente faz bem no cotidiano mesmo, né? Então, comida, água, transporte, vestuário, desse tipo de coisa. Aí, se você quiser ver bem detalhadamente, são várias perguntas para cada tipo de coisa. No site da WWF tem vários sites com a calculadora da pegada ecológica, mas esse é um que tem uma calculadora didática, digamos, que ela já te responde depois não só quanto você está gastando, mas onde você precisa investir mais para melhorar. E aqui, olhando para o teste na nossa comunidade, o que a gente viu é que tem 2 aspectos que pesam mais: a alimentação e o transporte. De todos os aspectos, esses 2 foram os que a gente teve maior dificuldade aqui. Então, significa que também não é tão difícil assim de resolver, né? Usar carro, esse tipo de coisa, né? Carro individual, a gente poderia muito bem pensar num sistema de caronas, ou bicicletas, transporte coletivo otimizado, conexão maior entre os espaços da Cognópolis, para não ter que dar voltas. Aí começa a entrar no planejamento. E na alimentação, qual que é a ressalva? Na alimentação, tem muitos industrializados, tem muita coisa de fora da região, então a gente tem produtores locais e as pessoas consomem coisas de outras regiões ou nem conhecem os produtores locais, e a questão dos agrotóxicos, essas 3. Os industrializados, os agrotóxicos e a distância da produção, que implica também no transporte. E quando a gente consome de produtores locais, você também fomenta, né, a economia local, tem outros impactos além da nossa própria saúde. Só queria complementar a ideia de que... Tá ligado? Tá. Né? Em relação às caronas, não sei, é só uma ideia assim, que surgiu. A gente poderia até pensar em desenvolver um aplicativo para que essa comunicação fosse mais rápida, mais eficaz, né? E para que haja um planejamento, né? Então, sei lá, foi uma ideia que surgiu, eu queria deixar aí. É uma ótima ideia. Até já existem aplicativos de carona. A gente pode pegar carona nos aplicativos de carona. E até coisas mais simples, né? Tem instituições que têm o WhatsApp de grupo de todos os seus membros voltado exclusivamente para carona. Então, se for pensar em soluções, elas também não são tão difíceis assim, né? A gente consegue imaginar várias. Então, aqui, se a gente pensar em termos de retribuição, né, aquele balanço entre dar e receber, simplesmente a gente poderia responder essas perguntas. O que
devolvemos ao planeta? O que doamos a ele? Como que você agradece o bem-estar recebido? Como que é a sua paraecologia? Já pararam para pensar nisso? Como é que funciona a sua paraecologia? Quem são as suas redes de relações intra e extrafísicas para além do imediato, né? As redes das redes implicadas aí nas nossas ações, porque toda escolha tem consequências, e essas consequências vão gerando conexões. Então, pensem nisso em termos ecológicos e paraecológicos. Uma coisa também que eu acho assim absurda é a questão dos sacos. Você vai fazer uma compra, por exemplo, de R$40, você traz, às vezes, 10 sacos. Eu digo, isso aqui eu estou pagando por isso, todo mundo está pagando. Alguns países você leva o saco, por exemplo, na África do Sul, a pessoa leva pega a sua sacola, né? paga a sua sacola. Você pode até pagar, mas você está pagando, você está sabendo que está pagando. Aqui não, você já paga na compra do produto. E o que você faz com aquilo ali? Vai para o lixo, porque você não consegue consumir aquela ruma de saco acumulada e tal. O cúmulo é a caixinha de chá, né? Ela tem lá um plástico, depois o papel, isso, depois mais plástico, mais papel, mais papel, e o sachê. É impressionante. Às vezes a pessoa, você compra uma pasta, uma caneta, ele põe um saco uma caneta num saco, o tubo de pasta em outro saco. Eu digo, gente, junta tudo aqui que não vai nada, nada vai misturar. Agora, se juntar, lógico, um produto, né, tipo água sanitária, com alimento, tudo bem. Mas produtos secos, que não tem perigo nenhum você fazer a mistureba. É um negócio absurdo. Aquela garotada, por exemplo, aqui no Consalto, a gente percebe isso. Eu tenho chegado, eu digo, olha, não precisa, põe tudo aqui nesse saco. Aí tá? Outra coisa também, são as embalagens, você acabou de falar, você paga por aquele também, quer dizer, um produto, ele é encarecido, acho que no mínimo 5%, você paga mais por conta daquela embalagem. É aquela embalagem bonita, mostrando tudo, menos a verdade, né? Menos a verdade é uma boa expressão. Só queria, você falou que os mercados eles já colocam embutido o preço, né, e que não há essa conscientização de usar menos sacola, mas você colocou uma coisa muito importante, que é o seu posicionamento pessoal, no sentido de não precisa, coloca tudo junto. Eu dou uma banca, não, põe aqui tudo aqui dentro, deixa que eu levo. É um indício da sua autocosmoética, porque você está pensando não só no seu conforto, né, mas você está pensando lá longe, lá no planeta. Então, parabéns. Obrigado. A questão dos agrotóxicos também. Às vezes eu vou comprar esses produtos da terra, né? Por exemplo, beterraba, essas coisas, cenoura. As pessoas gostam daquela cenoura bem grossona. Eu pego aquelas pequenininhas mais finas, porque eu sei que aquelas... Se teve agrotóxico lá no meio, mas aquela raiz pegou menos, porque ela não desenvolveu tanto. E as pessoas procuram exatamente a grande. E eu tento até explicar, eu digo, vou deixar de falar, porque eu estou falando para o deserto, né? Mas aqui a gente tem uma opção melhor que isso, a gente tem produtores orgânicos. Tem, mas certos produtos não tem, por exemplo, aqui no Tureta, não sei, eles não produzem essas coisas de... Mas tem outros. Mais folhagem. Essa folhagem, você não encontra outras coisas, você não encontra beterraba, você não encontra cenoura, muito menos... Não, ali não, mas tem outros produtores. Tem outros locais, né? Tomara que tenha mesmo. Eugênia, quer falar? O Antônio falou aí sobre as sacolas plásticas, né? Teve um movimento, né, no Brasil, vocês devem lembrar disso, de proibir as sacolas plásticas e quem comprasse, quem quisesse haveria, né, custear por isso. Mas aí veio o Ministério Público, né, embora seja o defensor aí do ambiente, mas veio em relação ao consumidor, pesou mais essa questão do consumidor que teria aí, vamos dizer, um prejuízo, né? E acabou que, claro, diante do nosso contexto atual, né, que as pessoas ainda não estão muito atentas para isso no Brasil, acabou ficando, né? Mas eu penso que mais adiante isso ainda vai voltar à tona, esse tema,
e a gente vai melhorar nesse aspecto, mas foi isso aí, né? Então, hoje é uma questão individual, por exemplo, eu vou comprar... O Tureto, ele já tem parcerias, tá? Quem não sabe, tem muitos outros produtos que eles fazem parcerias que eles têm lá, embora eles não produzam. Muitas coisas orgânicas, farinha, enfim, tudo orgânico. Então, nesse aspecto, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, algumas coisas que a gente compra no supermercado, eu já não coloco o plástico, coloco tudo lá no carrinho e na hora de pesar, ela pesa, pega, entendeu? É uma questão nossa. Outra coisa que a gente poderia fazer aqui são aquelas, o que o Instituto Federal, ele até faz a doação para compostagem, né? Os condomínios, o CAE, que poderia fazer isso. Não sei se vocês... Não é nem tão difícil não. assim, né? E nós em casa também, a gente pode ir lá no Instituto Federal pegar e fazer isso em casa. Só antes da gente começar a pensar nas soluções, que eu acho que já vão surgir várias ideias, me deem 2 minutinhos de paciência, mas só para eu concluir aqui o raciocínio, e a gente já volta, tá? A última pergunta aqui: que condições e relações paraecológicas a sua atuação no ambiente desencadeia? E todas essas aqui são perguntas de balanço, né? Agora, completando o raciocínio, né? Qual a responsabilidade das cognópolis no processo evolutivo planetário? Se a gente pensar que na SOCIM já existem coisas como empresas B, e aí a gente tem o Adélio aqui e o Francisco que podem detalhar mais. Tem a proposta da economia do bem comum, ou seja, um outro modelo econômico possível de funcionar. Ninguém pode dizer que a gente está restrito ao capitalismo por falta de opção. Não, existem outras opções. Dentre as que existem, essa da economia do bem comum é que eu acho a mais avançada. Tem permacultura, tem sintropia, design regenerativo, educação ambiental, tratado para sociedades sustentáveis, cidades sustentáveis com vários tipos de projetos. Eu só mencionei ali o Vênus, o Auroville e as Ecovilas, mas tem outros mais. Aqui uma ilustração de Auroville, que é lá na Índia. Aquele núcleo que vocês estão vendo na foto maior é o que já existe, a foto menor é o projeto de como ela se ampliaria. Aqui é do projeto Vênus, e o seu propositor ali na foto à esquerda, embaixo. Então, vários outros tipos de construções, mas não isoladamente, organizadas no formato de cidade. Aqui um mapa das ecovilas do Brasil, para vocês verem que já existem várias. Ali em cima, fotos internas de espaços de ecovilas no Brasil, e embaixo à esquerda, uma foto aérea de uma ecovila que nós visitamos em uma expedição técnica no passado, que é na Suíça, Glariseg, uma ecovila em funcionamento há 15 anos, tem características muito similares aqui ao nosso funcionamento da Cognópolis, inclusive nos objetivos, porém eles têm essa preocupação ecológica também, mais implantada do que nós. Aqui. Então, se considerarmos isso, em primeiro lugar, né, essas coisas que já existem na SOCIM, que, em tese, teriam que ser menos avançadas do que numa Cognópolis, mas estão mais avançadas na SOCIM. 2, os 20 megatributos, que estão ali na placa para a gente não esquecer, e aí destacando a inteligência evolutiva, a cosmoética, a interassistencialidade e policarmalidade, destacando esses 20 megatributos. E se lembrarmos das cognópolis como tecnópolis reurbanizadora, é inevitável a gente incluir a responsabilidade planetária no nosso CPC e CGC como uma orientação transversal das cognópolis, né? Aqui tem uma síntese do Valdo, do Reurbanizados, falando sobre a cognópolis aqui do CAEC, né, como um complexo conscienciológico urbano. Aí ele está descrevendo tudo que existe e destacando primeira comunidade conscienciológica expressiva no planeta. Primeira significa que existirão outras, né, devem existir outras. As cidades modernas, a questão que ele deixa lá, estão preparadas ou não para receber cada vez mais as ressomas de legiões de consréus? A gente sabe que elas não estão. Mas e as cognópolis? Estão? Então, a gente, na verdade, já tem aqui, e isso é o que eu quero defender, a gente já tem o mais difícil.
A gente já tem intermissivistas, a gente tem paratecnologias, a gente tem boa intenção, a gente tem uma comunidade instalada e outras em instalação. O mais difícil, que é o interesse evolutivo e técnica para aprimorar, a gente já tem. O que falta? Alguns ajustes de coerência. E aí o referencial da responsabilidade planetária pode nos ajudar nesses ajustes. A gente pode fazer das cognópolis exemplos de tecnópolis pró-evolutivas, como estava propondo o Valdo lá no Reurbanizados. E aí sim, reais oásis evolutivos, intra e extrafísicos, com um rastro ecológico limpo, que hoje não é, que sejam inspiradores de renovação, especialmente para as consréus. Tem o link ali do formulário do nosso diagnóstico, e aí aqui eu botei uma foto só para vocês verem, ele fica disponível online, né, no Google. E quais seriam os próximos passos considerando essa ferramenta especificamente, né, do formulário? O que a gente está propondo é que as ICs e as cognópolis agendem oficinas de aplicação desse formulário, porque ele pode ser respondido individualmente, né, sozinho, mas o interessante é que ele seja, ao mesmo tempo, uma fonte de planejamento, de informação, de reeducação. Então, a gente pensou em oficinas com 8 horas de duração, podem ser distribuídas em 2 etapas. Numa primeira etapa, a instituição faz o seu diagnóstico em colaboração conosco e numa segunda etapa a gente tem uma devolutiva e início do planejamento. E termina com a construção da cláusula do CGC da instituição, nesse aspecto específico da responsabilidade planetária, porque as ICs têm seus códigos de cosmoética, né? Então, seria a oficina, a escolha de metas, depois o monitoramento e uma qualificação permanente, porque a gente não precisa fazer todas as metas ao mesmo tempo, nem dá para fazer isso. A gente pode ir implantando na medida do fôlego de cada instituição, de cada cognópolis, e vai aumentando, vai ampliando o escopo das metas a partir do monitoramento. Aqui tem uma imagem do jornal do CAEC de quando foi feita a primeira matéria sobre cognópolis. É uma matéria também escrita ali pelo professor Valdo. E aqui a frase do verbete frase enfática do verbete radicação vitalícia na cognópolis. A radicação vitalícia na cognópolis, além de ser uma conduta exceção, é, sem dúvida, óbvia façanha evolutiva e indiscutível responsabilidade perante o curso intermissivo e a maxi proexis. Então, estar vivendo aqui, né, é uma conduta exceção, a gente sabe, são poucas pessoas que estão nessa condição e que têm essa sustentação, mas isso implica uma responsabilidade, tanto com o curso intermissivo como com a proexis. E aí eu, lembrando de uma conversa que tive com a Marcela aí na sexta-feira sobre a palavra lugar, quis destacar aqui, né? Lugar de fuga versus lugar de trabalho. Nós não estamos num lugar de fuga, não é um lugar de refúgio, é um lugar de trabalho. Então, isso é só mais uma etapa do nosso trabalho. Então, finalizando aqui o raciocínio, em termos de paraecologia, isso está nos 700 experimentos, ou seja, também é bem antigo, acho que falta um pouco uma exploração dessa temática nos livros, mas ela está presente, né? Tem esse destaque. Paraecologia. As investigações da ecologia lidam hoje com evidente acerto em seus círculos terrestres, contra a poluição atmosférica e pró-vida verde. A conscienciologia combate a autocorrupção, exaltando a paraecologia inter- e multidimensional. Isso é de 94. Então, acho que, assim, hoje, em 2018, se em 94 isso já estava sendo proposto, a gente tem plenas condições de combater essa autocorrupção, de ainda não ser uma cognópolis, tecnópolis, responsável ecologicamente, né, planetariamente, e criar nossas soluções. Adélio? Luciana, eu acho muito interessante essa temática, a gente até já discutiu um pouco sobre ela aqui dentro da Cognópolis também, né? Eu acho que uma questão que a gente pode fazer bem clara é o que eu estou fazendo também, né? Porque a gente pode falar das instituições,
mas podemos falar de nós mesmos. Por exemplo, caminhando na rua e achar um saquinho de plástico no chão. Então, a gente anda por aí, eu ando de bicicleta, caminhando aqui na Cognópolis, a gente anda bastante, e seguidamente encontramos coisas no chão, né? E até que ponto eu estou preparado para poder juntar isso e botar no lixo, né? Então, acho que a atitude íntima também pode ajudar bastante naquela questão da janela quebrada, né? Se não houver janela quebrada, ninguém vai quebrar a próxima. Então, você pode contribuir nesse sentido também, o que eu estou fazendo, o que estamos fazendo nesse sentido. E uma coisa eu acho que interessante também, os aspectos de saúde, não só ambiental, né, mas os aspectos da sustentabilidade que a gente está discutindo, da saúde do povo que está aqui na Cognópolis, da segurança. Então, N aspectos que a gente pode trabalhar dentro da questão também desta responsabilidade na Cognópolis Foz, né? E nós, além das instituições, tem os condomínios, as outras coisas que estão aqui também dentro do bairro Cognópolis ou da Cognópolis Foz. A gente tem que saber se nós queremos todo o bairro ou se nós queremos somente a Cognópolis dentro da CCCI, né? Acho que trazer esses aspectos aí, além do ambiental, social, financeiro, o jurídico, etc., a gente pode estar ampliando essa questão aí. É por isso que a gente começou, né, com aquela lembrança. Acho que eu vou voltar lá no início para ficar bem marcado aí para todo mundo. Lembrando da Cognópolis como tecnopolo, né? Não, está mais no início. Aqui, Cognópolis. Lembrando lá que ela é um ambiente propício à geração de ideias novas ou verdades relativas de ponta, especializada na busca de inovações na área científica, social, ambiental, econômica e política para a melhoria do indivíduo e da sociedade. Então, essa definição aí de Cognópolis, eu acho que ela é útil para nós, para a gente pensar nisso, né, em como construir soluções que sejam para o indivíduo e para o coletivo, para dentro e para fora da comunidade, e que impactem, sim, a sociedade à nossa volta, a economia e a política à nossa volta. Lu. E, assim, desculpa, só concluindo, né, Adélio, você falou das iniciativas individuais. Sem elas não tem as coletivas, né? Porque as instituições são feitas de pessoas, mas é que só o somatório dos indivíduos também não é suficiente, porque tem atividades que são próprias das instituições, né? Que são, por exemplo, você vai organizar um evento. Um evento é um evento da instituição, e aí, se cada pessoa fizer na sua vida particular certas coisas, não necessariamente quer dizer que o evento fará. A gente pode ter um protocolo de eventos sustentáveis e até a gente tem um ensaio disso, um esboço disso, se alguma quiser. E muito bem lembrada a questão dos condomínios, né? Porque não faz parte da Cognópolis somente as ICs, né? Os condomínios também fazem parte. E a gente está num bairro que, inclusive, tem o nome de Cognópolis, ou seja, a gente já tem todas as condições para fazer um ensaio pleno dessa definição aí. É só reforçando que é complementar, né? A atitude íntima é complementar e gera o resultado na atitude grupal também, na atitude das instituições, né? Eu acho que ela é pré-requisito, ela é mais do que complementar. Ela é necessária, só não é suficiente, né? Acrescentando o que a Adélia acabou de falar também, mais um ponto, eu acho que já está mais do que na hora de nós criarmos aqui na comunidade, uma usina de reciclagem. Eu acho que é o que a própria comunidade toda, cada um está fazendo, vamos assim, cada um dos condomínios que a gente vê tal faz a sua parte, porém, na cidade mesmo de Foz do Iguaçu, pouco é feito em cima de reciclagem. Pelo que eu sei, apenas Santa Terezinha tem uma usina de reciclagem razoável. Ainda tem uma comunidade que fui visitar recentemente, inclusive eles estão fazendo bastante com uma questão de placas solares, hoje eles são totalmente movidos à energia solar,
certo? Eles têm uma pegada ecológica bem forte, certo? Mas é o único da região, certo? Toda que existe por aqui. Eu acho que poderia começar aqui, no meio nosso. Eu tô vindo de fora agora há pouco tempo, mas já tô mapeando já há algum tempo como é que está funcionando por aqui. Acho que está mais do que na hora de se pensar, certo, em criar uma usina de reciclagem aqui na Cognópolis. Em Foz, a gente está numa situação bem favorável, né? Porque tem, assim, vários produtores orgânicos. A gente agora está com o programa de coleta seletiva em implantação. Até o final do ano, ele deve estar cobrindo 100% do município. Tem muita gente formada, capacitada tecnicamente. Existe o núcleo de sustentabilidade da ACIF, tem coletivo educador, tem uma série de órgãos e agremiações aqui na cidade voltadas para isso. É só uma questão da gente se inserir e dar a contribuição peculiar, né, daqui da própria Cognópolis, que outros organismos não vão ter. Ulisses, queria falar? Eu achei muito legal aquela parte que você falou, que eu estava pensando nisso, né? Assim, tem a ideia grandiosa, os ideais mais difíceis, né? Mas aí você chegou na questão dos primeiros passos. Isso. Eu achei aquilo muito, muito legal. Se você não falasse, era uma coisa que eu ia tentar assim, tocar, né? E achei interessante, eu achei bem a ideia. Em primeiro lugar, parabéns aí por todo o movimento, né? Agora, você sabe, né? Eu também me interesso por essa questão de como é que se faz quando você aborda uma comunidade que ainda não alcança um nível de ideia para transformação. Por exemplo, você vai numa comunidade degradada. O que você faz primeiro? Como é que você faz ali? Você vai tentar ensinar as pessoas, vai tentar falar com as pessoas, o que você faz? Né? Uma coisa que eu tenho visto assim que é interessante é detectar lideranças internas. Então, uma coisa é você pensar que um agente de fora vai agir lá dentro. Outra coisa é identificar quem de dentro pode iniciar mudanças também. Por exemplo, pensando assim nas crianças. Alguém poderia pensar, vamos educar as crianças. Outra coisa é ver que as crianças já estão tomando iniciativas a partir delas. Então, essa é a ideia que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, aqui na Cognópolis, quem de dentro das ICs já é mais favorável a isso, né? E aí pensar, talvez, numa rede ou num processo de apoio a essas lideranças internas. Entende? Que é um pouco diferente de pegar um núcleo educacional para tentar agir diretamente de fora para dentro. Não estou assim, desmerecendo esse movimento, mas talvez integrar essas ações, né? O que vem de fora e também conectar já direto com o que já está lá dentro. Não sei se deu para entender a ideia. Sim, quando a gente fez o levantamento da pegada ecológica, que aí era um levantamento sobre a situação dos voluntários de cada IC, aí já foram surgindo essas informações, né, de quem são as lideranças, ou pelo menos potencialmente, né, interessadas nessa questão em cada IC. A gente tem esse mapeamento. Inclusive, assim, para ser justa, né, várias ICs têm iniciativas nesse sentido. Ninguém tem a iniciativa que abrange todas as áreas, mas cada um tem alguma coisa, e isso já pode e deve ser valorizado, e inclusive servir de exemplo, porque são iniciativas diferentes de IC para IC. Por exemplo, agora o CAEC colocou ali no auditório, né, aqueles copos reutilizáveis para as pessoas, na hora do coffee break, não ficarem descartando o copinho plástico. É uma pequena medida, mas que tem um impacto grande, né? Cada IC tem feito coisas diferentes. A Sinvex tem feito plantio, já na OIC houve um movimento em relação ao tratamento do esgoto, né? Agora, a gente pode pensar de uma forma mais integrada, mais orgânica, né? Aproveitando, eu acho que tendo um diagnóstico geral da Cognópolis, isso permite que a gente avance um pouco mais, por exemplo, para o Conselho dos 500, né? Alguma coisa para as metas mais coletivas. Outra coisa, isso já acontece no mundo, tem um conceito na psicologia que é de representação social, que são aquela ideia, como se fosse um holopensene, que vai e aquilo arrasta e influencia todo mundo. Então, assim, como que uma ideia pode ser criada e essa ideia pode, de fato, gerar uma influência social, né? Essa que é a ideia da representação social.
Então, no mundo isso funciona. A ideia de ecologia, ela foi pegando no mundo. A ideia foi pegando, né? E acho que essa é uma questão. Como que essas ideias podem pegar na nossa comunidade e nas comunidades em volta? Uma coisa que me parece interessante, assim, a partir de núcleos de especialistas, partir logo para parcerias. Então, por exemplo, eu te perguntaria aqui na cidade, se você tem, acho que você tem noção disso, você poderia falar que outros grupos seria interessante a Cognópolis fazer parceria na cidade, no estado, no Brasil, no mundo, sabe? Porque assim, quando aparece uma parceria, isso repercute muito na sociedade. Por exemplo, você fala, e essa parceria é viva, né? Isso está acontecendo, porque as outras pessoas veem que aquilo repercutiu socialmente. Então, assim, o núcleo de especialistas é importante, porque ali cria uma voz de autoridade. E, a partir daí, fazer parcerias. Eu sei que você mexe, por exemplo, tem eu não sei se esse é o principal, né, o coletivo educador aqui na cidade. Qual que você diria que seria um outro núcleo bem representativo, bem assim, produtivo aqui na cidade, nessa área? Acho que 2 núcleos bem produtivos na cidade são esses mesmos. O Coletivo Educador, que agremia quase 30 instituições diferentes de todos os setores e tem projetos tanto individuais como coletivos mesmo. E o Núcleo de Sustentabilidade da CIF, que o Adélio faz parte também, né? E o Núcleo das Empresas B, que estão se formando agora. Porque, veja, entre esses ambientes, fazer parceria e criar algo já comum, isso é fundamental. Agora, outra coisa, só para acabar, veja, tem grandes empreendimentos que, às vezes, jogam por água abaixo muitas iniciativas. Gente, eu não sabia, porque ontem eu estava indo de carro, aí eu fui entrar nesse condomínio que está sendo... Não é condomínio, é um loteamento aqui do lado. Eu fiquei impressionado pela quantidade de casinhas pequenas, tudo juntinho que está sendo construído. Vocês já entraram ali? O impacto socioambiental daquilo, cultural, são casas e tudo. Então, mobilidade. A Cognópolis tem responsabilidade naquilo? Você veja, isso tudo é coisa séria. Então, o Brasil é um país tão grande, tanto espaço, e, assim, o estilo de vida de uma pessoa na sua terra diz muito. Por que num país tão grande as pessoas vivem tão amontoadas? Isso gera problema de todo tipo, saneamento, educação, segurança, né? E até mesmo aqui na Cognópolis, o estilo de vida de condomínio, aquela casinha, tudo grudadinho no outro, isso é coisa de Portugal, Holanda, Japão, não é coisa de Brasil, não deveria ser coisa de Brasil. Isso gera uma série de problemas ambientais. Então, assim, a nossa concepção de uso de terra, né? Então, isso parece que é algo que está fora do nosso alcance, mas isso precisa ser dito, né? O uso da terra, as árvores, porque isso aí, quer dizer, a gente vai ficar tratando do pequeno, quer dizer, do copinho de plástico, mas realmente o que interessa, a gente precisa também enfrentar isso, assim, dizer isso. O uso da terra e o problema dos reflorestamentos é osso duro de roer, mas isso tem que ser falado, né? Loteamento em que você vende lotes de 50 metros quadrados, gente, isso é uma desumanidade. Você entende? Isso está acontecendo aqui do lado. Vocês já entraram ali? Então, quando vocês forem sair do Cognópolis, é o Vila Florata que se chama? Gente, entra ali e vai lá para dentro. Eu não sabia que aquilo estava acontecendo aqui do lado. Eu entrei lá. Mas existem normas das prefeituras locais que regem sobre essa situação, do tamanho mínimo de cada lote. Não só o lote em si, mas a construção dentro daquele lote. Porque tem uma coisa é o loteamento, é a proposição do loteamento, né, que é o processo urbanístico mais genérico, e outra coisa são os lotes dentro daquele ambiente. Tem um percentual. Não pode ser. Você não pode ter um lote ocupado 100%. Tem que ter área na frente, atrás, lado, essa coisa toda. Mas nesse caso falta fiscalização. Eu não sei, o que ele está falando aí eu não desconheço, mas que existem essas legislações, existem. Aqui no Vila Florata e dá uma olhada. Mas nessa continuação aqui da Felipe Vante? É aqui do lado, isso. Gente, mas olha só, as normas que existem, sejam de qual país for, as leis, elas sempre regulam pelo mínimo. A gente está falando de cosmoética. Cosmoética não é para regular pelo mínimo. Então, não é porque, sei lá, o preço de mercado do salário de alguém
aqui em Foz é R$800, que eu vou contratar um serviço e pagar esse valor se eu posso pagar mais. Eu acho que a gente tem que pensar nas coisas assim, em termos mais cosmoéticos, né? Então, o que o Ulisses está trazendo, eu entendo que se encaixa nesse tipo de coisa. Pode ser que esteja tudo enquadrado legalmente, mas será que isso é o melhor? E sendo nossos vizinhos, será que a gente tem que ficar só assistindo a situação, sem ter nenhum tipo de participação? Priscila? Eu queria voltar para essa questão das pequenas atitudes para chamar a nossa autorresponsabilização, porque assim a cosmoética ela é algo grande, mas ela começa pequeno, ela começa pelas nossas atitudes mais pequenas. Então eu vou dar um exemplo. O CAEC sempre tem que gastar dinheiro para pintar as muretas, porque a pessoa não consegue prestar atenção para não sujar as muretas. Então, assim, se a pessoa ela tivesse uma maior consciência, uma visão de alcance, para não sujar a mureta, porque aí o CAEC não precisaria gastar um dinheiro desnecessário, não precisaria utilizar mais tinta e todos os insumos que são necessários para produzir tinta e mão de obra, e aí o CAEC mais rapidamente teria dinheiro para implementar ferramentas sustentáveis, como painéis solares ou outras coisas que são menores do que isso ainda. Então, assim, aqui dentro mesmo, a gente não consegue enxergar coisas que são pequenas. E, além do mais, para um visitante é feio, né? Chegar aqui e ver que a própria comunidade não cuida da sua estrutura. Então, eu queria até deixar uma dica aí de colocar assim, por favor, colabore com as contas financeiras do CAEC, não pise, não suje, tenha o cuidado, né? Tenha a autorresponsabilização com essa instituição que é feita por voluntariado. Então, assim, se a gente começar a pensar pequenininho, a gente vê que se todo mundo começar a se enxergar, ou seja, cosmoética é refletir criticamente, cosmoeticamente, sobre as nossas condutas diuturnas. Tudo, desde o mais pequenininho até algo cósmico, né? Então, eu queria deixar aí essa reflexão. Só comentar aí rapidinho. Ecologia e economia são primas, ou irmãs, na verdade, irmãs praticamente chifópagas, né? Então, é tudo muito junto ali, as coisas caminham integradas. E agora acho que um desafio nosso aqui é encarar, levar de modo mais integrado essa questão multidimensional, né? Então, além de todo o que existe por aí do movimento ecológico, da gente ter uma consciência básica em relação a isso, é inserir esses valores dentro de uma perspectiva multidimensional, ou seja, na hora que você está indo para o laboratório da mental somática, para a holoteca, para o holociclo, entendeu? O que de natureza tem no caminho? O que se observa? O que se leva em conta disso? Então, essa inserção de valores da natureza, isso é que vai melhorar o nível de autoconscientização mesmo para a gente. Até porque a gestão, ela